Imagina esta cena. Um helicóptero Huey voa sobre a selva vietnamita. Suas hélices rugem como um trovão metálico enquanto a tripulação reza em silêncio para não ouvir aquele som que todos temem: o estalo seco das balas atravessando a fuselagem. Nos primeiros anos da guerra, os comandantes estavam convencidos de que a velocidade e a altitude seriam escudo suficiente para manter seguros esses caminhões aéreos. Acreditavam que bastava subir, descer bruscamente ou fazer manobras rápidas para enganar o fogo inimigo. Mas logo a realidade lhes deu um golpe brutal. Os Huey eram alvos perfeitos. O plano inicial era simples. Os helicópteros transportariam soldados, munições e suprimentos, lançando-se sobre arrozais e clareiras na selva. Sua missão era essencial, mas o problema era evidente. Ao se aproximar das zonas de pouso, aqueles grandes aparelhos ficavam suspensos no ar, lentos, expostos e completamente vulneráveis. Os relatórios de perda eram aterradores. Centenas de helicópteros foram atingidos, e quase a metade dos que chegaram ao Vietnã acabou destruída antes do fim do conflito. A urgência de uma solução era imediata. A primeira improvisação foi tão rudimentar quanto desesperada. Retirar as portas laterais, prender uma metralhadora M60 a um simples cordão elástico e deixar que o chefe de tripulação se inclinasse atirando para baixo. Era um remendo, nada mais, mas ao menos dava certa capacidade de resposta. Ainda assim, só protegia um lado. Foi então que surgiu o quarto homem, o artilheiro de porta, o famoso Shotgun Rider. Esse novo membro da equipe não demorou a se tornar peça fundamental. Não apenas disparava da porta, também ajudava a estabilizar o helicóptero nos pousos, colaborava na carga e descarga, e até se ocupava de tarefas de manutenção. O mais impressionante era seu treinamento. Precisava aprender a atirar de um aparelho em movimento contra alvos que também se moviam em terra. E não falamos de rajadas descontroladas, mas de precisão calculada. Entre seus pés levava fitas com 2.000 projéteis e tinha que administrá-los como se fossem ouro, pois não havia reabastecimento possível em pleno voo. A proteção, por outro lado, era quase nula. Os coletes à prova de bala serviam apenas para deter estilhaços, mas eram inúteis contra disparos diretos. As placas de cerâmica resultavam tão pesadas que muitos artilheiros preferiam deixá-las na base antes de decolar. Assim, o único blindagem real era a velocidade, a altitude e, sobretudo, a chuva de fogo que conseguiam despejar sobre o inimigo quando o helicóptero se aproximava do solo. Muito em breve, essas M60 começaram a ser substituídas por sistemas muito mais letais, miniguns capazes de cuspir centenas de balas por segundo e lançadores de granadas automáticos que transformavam a selva em um inferno de explosões. Aqueles artilheiros salvavam vidas, mas também pagavam um preço altíssimo. De todas as posições de uma tripulação, a do artilheiro de porta foi a que sofreu mais baixas na guerra. Não era de se estranhar. Afinal, estavam literalmente pendurados de um lado do helicóptero, expostos como alvos vivos. Quando ficou claro que nem 2 metralhadoras eram suficientes para proteger os Huey, as unidades em campanha começaram a experimentar. Mantinham o mesmo modelo de helicóptero, mas o carregavam com foguetes, lançadores de granadas adicionais e toda a arma que conseguissem acoplar a fuselagem. Assim nasceram os primeiros gunships improvisados. Os resultados foram tão inesperados quanto revolucionários. Agora os Huey não eram simples transportes, mas plataformas de combate capazes de abrir caminho para as tropas. Sua tarefa era varrer com fogo a área de pouso antes que os helicópteros de transporte, os Slicks, se aproximassem com soldados a bordo. Também protegiam a retirada, acompanhando as unidades em missões de extração. Mas essa transformação trouxe novos problemas. O peso extra reduzia drasticamente o tempo que podiam permanecer no ar. A estrutura do Huey não fora projetada para suportar tamanho arsenal, e sua enorme silhueta o transformava em alvo fácil para fuzis, metralhadoras pesadas e até canhões antiaéreos. Apesar de tudo, a semente já estava plantada. A ideia de usar helicópteros não apenas para mover tropas, mas para dar apoio direto de fogo, havia demonstrado ser eficaz. O que faltava era um aparelho completamente novo.
uma aeronave projetada desde o início para a guerra, rápida, ágil, resistente, capaz de disparar sem expor sua tripulação. Dessa necessidade nasceu um conceito que mudaria a história da aviação militar: o helicóptero de ataque. Em vez de continuar adaptando transportes, os engenheiros decidiram criar um modelo pensado exclusivamente para combater. A Bell Helicopter, que já tinha experiência com o Huey, lançou-se ao desafio. Em vez de construir do zero, reaproveitou o motor, o sistema de rotores e a transmissão do U-1, eliminando tudo o que não fosse essencial. O resultado foi o A-1 Cobra, um helicóptero estreito, com cabine em tandem e um perfil mínimo que o tornava muito mais difícil de atingir. O Cobra podia voar a velocidades próximas dos 270 km por hora, permanecer no ar mais tempo que um Huey carregado de armas, e ainda levar um arsenal devastador. Possuía uma torre giratória no queixo equipada com minigun, lança-granadas ou ambos, e sob suas asas curtas podia carregar foguetes hidra em quantidade suficiente para devastar uma clareira na selva. Mais adiante, chegaram a acrescentar mísseis antitanque, o que o transformava em uma ameaça ainda maior. A disposição da tripulação era outra inovação fundamental. O artilheiro na frente e o piloto atrás, em posição mais elevada. Ambos tinham controles de voo, o que garantia que, se um fosse ferido, o outro pudesse trazer o helicóptero de volta. A blindagem era limitada, sim, mas a verdadeira defesa do Cobra estava em sua velocidade e na capacidade de aparecer, disparar e desaparecer antes que o inimigo reagisse. O impacto foi imediato. Assim que os primeiros Cobras chegaram ao Vietnã, em 1967, foram enviados diretamente ao combate. Sua eficácia superava a de qualquer Huey armado. Podiam escoltar transportes, abrir caminho com fogo pesado, permanecer mais tempo sobre a área e responder de forma muito mais rápida às emergências das tropas em terra. Foi então que nasceu uma das táticas mais arriscadas e brilhantes da guerra: as equipes de caçador-assassino. A ideia era simples e letal. Um pequeno helicóptero de reconhecimento, conhecido como Luach, voava abaixo, quase roçando a copa das árvores, tentando provocar disparos inimigos ou detectar movimentos ocultos. O Luach era o chamariz, a isca humana. Quando recebia fogo, marcava a posição inimiga com granadas de fumaça ou via rádio. E nesse exato momento, o Cobra surgia do alto, despejando foguetes e rajadas para pulverizar o inimigo. O risco, claro, era extremo, especialmente para as tripulações do Luach, que muitas vezes eram abatidas. Mas a combinação era devastadora para o inimigo, capaz de localizar e destruir posições na densa selva que de outra forma seriam impossíveis de encontrar. Um exemplo memorável ocorreu em 18 de junho de 1968. O tenente Larry Taylor pilotava um Cobra em apoio a um grupo de reconhecimento preso atrás das linhas inimigas. Durante mais de 40 minutos, Taylor e seu parceiro realizaram passagens baixas, disparando tudo o que tinham, mesmo quando a munição se esgotava e o combustível estava no limite. Ciente de que o resgate era impossível com helicópteros de transporte, Taylor tomou uma decisão desesperada. Pousou seu Cobra em uma clareira sob fogo inimigo e ordenou que os 4 homens da equipe se agarrassem aos esquis e aos suportes dos foguetes. Sem assentos, expostos, eles foram levados pendurados do lado de fora do helicóptero, sendo todos salvos. Tal façanha lhe rendeu a medalha de honra. Com o passar do tempo, o Cobra consolidou-se como peça essencial nas operações aéreas. E quando a guerra terminou, as lições aprendidas com ele serviram de base para o desenvolvimento de uma nova geração de helicópteros ainda mais sofisticados, entre eles o A-64 Apache. Este último herdou poucos componentes do Cobra, mas preservou seu espírito. Ser um predador dos céus, uma arma criada especificamente para dominar o campo de batalha do alto. O que começou com artilheiros improvisados pendurados em um rio e com uma M60 acabou se transformando na criação de máquinas projetadas para atacar de frente, resistir e se adaptar. Todo o conceito moderno de helicópteros de ataque nasceu naquela selva do Vietnã, entre a necessidade desesperada de sobreviver e a inovação forçada pelo combate.